Que a alegria e a paz de Cristo estejam contigo. Hoje gostava de falar um pouco sobre as últimas eleições legislativas em Portugal e como é que um católico se pode posicionar em relação à política. E tudo isto a partir da análise social que é feita no filme Joker. Não quero fazer uma análise cinematográfica, nem quero entrar nas discussões sobre Joker é um herói, não, o que é que realmente é o fator decisivo que nos pode levar a descobrir o gatilho que leva a todo aquele tipo de decisões ou paranoia. Eu principalmente quero aproveitar para vermos Joker como um descartado. Ou seja, Arthur é um abandonado a meio do caminho. Para além de todo o seu problema mental, ele experimenta a falsa caridade dos colegas de trabalho. Ele cresce num meio familiar que, ainda que aparentemente seja de amor, é também um meio onde ele sofreu abusos e é também um meio onde há uma certa ditadura da felicidade, que é algo que todos nós hoje vamos sentindo. Há também o colapso dos serviços do Estado e há uma verdadeira ausência de comunidade. Ele não pertence a nenhum tipo de comunidade, seja religiosa, seja política, nem mesmo a vizinhança, em que há uma aparente relação com uma vizinha, mas que tem ali uma outra coisa, uma outra patologia. Qual é que é a situação social que o Joker nos apresenta? E que acho que é uma ótima imagem do Ocidente. Protestos, greves, um grande fosso entre privilegiados e desfavorecidos e um grande descrédito da política. Neste caldo, um ato de violência isolado, injustificado, torna-se o gatilho para uma revolta social. Que paralelo é que isto pode ter com Portugal? Eu neste momento vivo em França, onde claramente a tensão social é bastante mais forte e as manifestações praticamente todos os sábados, para além desta última grande greve, tornam rapidamente um tom violento e expressa-se através de violência. E felizmente nós em Portugal não temos isto. Mas onde é que está o paralelo? Nós claramente vivemos num Estado que vai constantemente falhando. Temos comunidades frágeis, vivemos uma situação em que as famílias se sentem cada vez mais desapoiadas ou mais aliadas. Os laços familiares deixam de ser tão fortes como eram até mesmo quando eu cresci, ou quando eu nasci, na década de 80. Temos os nossos idosos votados a uma isolação incrível e depois mais diretamente relacionado com as políticas do Estado e o falhanço do Estado. Um Serviço Nacional de Saúde em absoluto colapso. Seja na questão das urgências, seja na questão da pediatria, seja mesmo na própria questão da relação que o Estado tem com os médicos ou com os enfermeiros ou com outros profissionais, o que nós assistimos é o desmoronar do Serviço Nacional de Saúde. Temos a educação num estado bastante similar, com problemas de autoridade na relação entre alunos e professores, com tensões fortes entre professores e famílias, currículos absolutamente fluidos e que realmente pouco podem ajudar na educação das nossas crianças, e um sistema de distribuição de escolas que está cada vez mais virado para os interesses do Estado em servir do que para os interesses das comunidades. E vimos há pouco tempo uma coisa absolutamente extraordinária, verão de 2017, em que 114 pessoas morrem por causa dos nossos incêndios, sem se tirar nenhum tipo de responsabilidade política. A acrescentar a isto, temos uma iminente falência da segurança social à qual ninguém responde, nenhum partido seriamente debate e propõe alternativas, e um problema de corrupção normalizado e alastrado à banca, aos nossos dirigentes políticos, e principalmente há uma consciência de que os partidos do sistema, os normais, os chamados partidos do sistema, não oferecem resposta. E pessoalmente após a geringonça nós podemos ver nos partidos do sistema não só os tradicionais do arco da governabilidade, CDS, PSD, PS, mas também o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português. O que é que surge? Nos últimos 4 anos aparecem 4 novos agentes. O PAN há 4 anos, e nas últimas eleições legislativas a Iniciativa Liberal, o Chega e o Livre. Curiosamente, ainda que muitos digam que isto vem fortalecer o pluralismo do nosso Parlamento, da Assembleia da República, se isto é verdade, há também um outro sintoma aqui. Estes 4 partidos
são partidos com divisões particularmente estáticas, claras, sentido de identidade muito forte, com sistemas axiológicos, ou se quiserem, moral, bastante enraizados e bastante claros. Onde eu acho, ou eu intuo, que a capacidade de diálogo com outro tipo de divisões será baixo no que toca a grandes temas. Será possível fazer concertações no que toca a questões isoladas, a causas, mas na verdade eu acho que estes partidos são sintoma também da grande divisão e da necessidade de visões fortes para a política portuguesa. Nós podemos ver o universalismo enviesado do PAN baixo a capa do ambientalismo, em que praticamente nenhum outro tema ou preocupação entra. Temos um Chega, que é o natural caracterizado pelo chamado populismo de extrema-direita, apostado no excepcionalismo ou no particularismo da identidade. Um LIVRE, que principalmente, se não tanto por Rui Tavares, mas principalmente pela sua deputada, Joacine Catar Moreira, é assente na visão opressores oprimidos, que turva todas as águas no resto de todas as outras questões, como se houvesse constantemente e todas as questões se pudessem reduzir a um conflito entre nós e os outros. E a iniciativa liberal, que apregoando a liberdade, corre o risco de transformar a nossa sociedade em algo absolutamente individualista, em que nos vamos fragmentando em pequenos pedaços de liberdades, mas em que podemos correr o risco de perder a visão do todo. Então, estas mundivisões bastante definidas, estes partidos com sentido de identidade forte, o que pode fazer um católico neste tempo de crise social, económica e dos valores? Primeiro que tudo, combater a tentação de encontrar o partido católico. Esta é a primeira. O Evangelho não se pode reduzir a uma ideologia. E ainda que haja visões políticas que são mais próximas da doutrina social da Igreja, nós temos de estar bastante conscientes, e hoje em dia é particularmente fácil, de ver que algumas das mundivisões que se aproximam da doutrina social da Igreja, mesmo assim falham em conseguir abarcar toda a riqueza da doutrina social da Igreja. Portanto, temos de ter um momento de grande tomada de consciência e de visão crítica das propostas políticas. E para isso acho que faz falta recordar 4 lugares de onde nós podemos ler criticamente os diferentes manifestos. Primeiro, uma visão da pessoa humana, da sua dignidade, desde a concepção até à sua morte, passando também por toda a sua vida, em que todo o tipo de abuso, seja abuso físico, seja abuso psicológico, seja abuso laboral e todo o tipo de discriminação, seja por raça, seja por género, seja por orientação sexual, seja por nacionalidade, não são compatíveis. Portanto, visão da dignidade da pessoa humana no centro. Por outro lado, solidariedade. Um projeto pessoal de felicidade não pode ser construído à custa dos favorecidos, dos desfavorecidos. Não podemos entregar-nos cegamente às leis do mercado, que são muitas vezes uma fonte de opressão tirânica. Terceiro, subsidiariedade. Dar cada vez mais poder às comunidades e às famílias. São estes agentes políticos que estão mais próximos da realidade e são eles que são mais capazes de tomar a boa decisão. O Estado não tem a capacidade para conseguir tomar a melhor decisão política no que toca às realidades de cada lugar. Podemos definir os grandes quadros, mas mesmo no que toca às vezes na ajuda concreta, ajudar uma pessoa, ajudar um pobre, ajudar um excluído, nos arredores de Lisboa, no centro de Lisboa, na margem sul, no Porto, em Miragaia, em Mafamude, em Famalicão, em Braga, nos arredores ou no Trás-os-Montes rural, vão pedir esforços absolutamente distintos e visões absolutamente distintas. E são as comunidades locais que estão mais próximas de poder ajudar e de fiscalizar como é que estes apoios estão a ser dados. Por último, visão de bem comum. Consciência que pertencemos a uma comunidade maior do que aquela na qual estamos diretamente implicados. Isto implica o cuidar da causa comum, o cuidar da criação e também uma noção de comércio justo. Ou seja, em que todo o ato de compra, todo o ato de comércio é um ato moral.
Então, recordando os 4 lugares, a visão da pessoa humana, digna em todas as fases da sua vida, solidariedade com os outros, subsidiariedade no que toca às comunidades e às famílias e a procura do bem comum universal. Última palavra, palavra final. Neste tempo de crenças fortes, nós temos que fortalecer a nossa identidade católica. Cada um tem de ser responsável pela sua escolha. Todos nós temos de ter uma visão crítica do que está diante de nós. Temos de reconhecer os méritos e os limites das várias visões em concorrência. E temos que arriscar envolver-nos, seja através da militância partidária, seja através de causas ou ativismos, ONGs, temos que envolver-nos séria e conscientemente, sem esquecer que o mais importante e absolutamente inegociável é Cristo e o Evangelho. Isto pede também uma relação pessoal com Deus. Isto implica uma vida sacramental verdadeira e honesta. Isto implica também acompanhamento espiritual. Isto implica uma comunidade de base, para que nós ganhemos a força, para que, mesmo arriscando ficar fora dos círculos de poder, não silenciarmos a verdade e a força do Evangelho. O Evangelho é absolutamente inegociável. E esta força do Evangelho não pode ser menosprezada, mas principalmente negociada. Não sacrifiquemos o Evangelho por ocupar lugares ou tempos de poder. Acima de tudo, anunciar Cristo, mesmo que seja num lugar de resistência. Que o Senhor nos fortaleça e que nós nos animemos uns aos outros neste tempo que cada vez mais, ou como sempre, pede que a Igreja e todos os crentes sejam uma força de contracultura, que não se resigna às visões ideológicas que nos querem vender como caminhos de felicidade. A grande felicidade, a grande alegria é Cristo. E nós temos de trabalhar pelo reino. Que assim seja.